Eu serei muito breve, senadora Ana Amélia, mas apenas para registrar a minha opinião em relação a esse tema bastante noticiado pela imprensa nos últimos dias, acerca da restrição de acesso dos senadores e deputados membros da CPI e de servidores do Senado Federal e da Câmara dos Deputados aos documentos da Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a apurar as relações do contraventor Carlinhos Cachoeira com políticos e instituições públicas e privadas. Primeiro, é importante registrar o que diz o artigo 3º, o parágrafo 3º do artigo 58 da Constituição Federal, quando se refere às comissões parlamentares de inquérito. Diz textualmente: as comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de um terço de seus membros, para apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. Ou seja, o texto é claro quando diz que as comissões parlamentares de inquérito, ou seja, na sua totalidade, em todos os seus membros, sejam eles senadores ou deputados, terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais e, portanto, todos devem ter pleno acesso aos documentos em poder da CPI. E é importante registrar que é tradição desta Casa, em todas as comissões parlamentares de inquérito anteriores, de que os servidores da Casa, claro, credenciados pelos deputados e senadores, que são os responsáveis pelas informações, podem, autorizados pelo titular, também acessar os documentos até para prestar um trabalho de assessoria. Isso, salvo engano, eu não conheço nenhuma comissão parlamentar de inquérito que aconteceu nesta casa ou nessas casas do Congresso Nacional, em que os servidores não puderam dar apoio aos parlamentares. Me lembro, especialmente, era chefe de gabinete do senador José Paulo Bisol, quando da realização da Comissão Parlamentar de Inquérito que investigou fraudes no orçamento naquela ocasião. E não apenas servidores do Senado e da Câmara credenciados, autorizados pelos titulares, tinham acesso aos documentos sigilosos, como foram requisitados servidores de outros órgãos para prestar assessoria. Eu me lembro de servidores do Tribunal de Contas da União, por exemplo, auditores, que foram requisitados para dar apoio àquela CPI. E não é por outro motivo, o parlamentar não é obrigado a ter conhecimento profundo de dados, muitas vezes contábeis, que uma pessoa especialista na área pode fazer as tabelas, comparar os dados, enfim, trazer informações relevantes para a formação de convicção do parlamentar e para que lhe dê elementos para fazer os questionamentos que precisa fazer para que a Comissão Parlamentar de Inquérito possa cumprir sua finalidade. Portanto, eu entendo que qualquer restrição a esse direito, a esse dever, a essa atribuição do parlamentar, é uma restrição a uma prerrogativa constitucional das comissões parlamentares de inquérito no âmbito do Congresso Nacional. É importante que essa investigação seja feita com profundidade, com muita serenidade, com muita responsabilidade, mas que seja feita com profundidade, não seja cerceado o direito e a obrigação dos senadores e deputados que fazem parte da Comissão Parlamentar de Inquérito, através de seus servidores, inclusive, de ter acesso a todos os documentos, permitindo fazer a investigação com a maior profundidade possível. Mas quero também, senhora presidenta, aproveitar
esta sessão para registrar mais um colóquio internacional realizado pela Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, em parceria com a Comissão de Direito Ambiental da União Internacional para a Conservação da Natureza, com a colaboração da Carta da Terra Internacional, do Superior Tribunal de Justiça, com o apoio do Ministério do Meio Ambiente, que foi um colóquio internacional sobre a Carta da Terra. Foi realmente um momento magnífico. Hoje, na Comissão de Meio Ambiente, tivemos a oportunidade, logo cedo, de contar com a presença da ministra Isabela Teixeira, que abriu o nosso evento, mas especialmente de contar com uma participação brilhante, uma participação bastante provocativa do teólogo, escritor, Frei Leonardo Boff, na sua palestra Fundamentos Éticos da Conservação da Natureza. Tivemos também a participação de Brendan McKay, professor da Universidade de Griffith, e que falou sobre a iniciativa da Carta da Terra. Mais uma vez, a participação brilhante do ministro Herman Benjamin, falando sobre os fundamentos éticos do direito ambiental brasileiro e demonstrando de forma muito clara que os princípios da Carta da Terra estão esculpidos na Constituição Federal Brasileira, mostrando que a Carta da Terra não é uma simples reflexão densa, mas que os seus princípios estão colocados no direito brasileiro, além também de uma participação muito expressiva do senhor Ruud Lubbers, que foi ministro de Estado dos Países Baixos e fundador e membro da Comissão da Carta da Terra, foi primeiro-ministro do Reino dos Países Baixos durante 12 anos, além da presença também sempre brilhante do ex-ministro do Meio Ambiente, José Carlos Carvalho, e dos senadores Cristóvão Buarque e Jorge Viana. Eu quero, senhora presidenta, solicitar a transcrição nos anais desta Casa da Carta da Terra na sua íntegra, pela importância como um documento extremamente atual, um documento que pode servir de guia, de roteiro para a construção de uma nova convivência da humanidade no nosso planeta, e um documento que pode servir como norte, como guia para as decisões da Rio+20. E, nesse sentido, eu quero pedir autorização a Vossa Excelência para, muito rapidamente, ler os 16 princípios constantes da Carta da Terra, solicitando a inclusão da Carta da Terra na sua íntegra nos anais do Senado Federal. E é importante fazê-lo nessa sessão transmitida ao vivo, e fiz isso hoje na reunião da comissão, no encerramento da reunião da comissão, para que os telespectadores da TV Senado, os que nos acompanham pela Rádio Senado, possam compreender o que é a Carta da Terra, os princípios que traz a Carta da Terra e a atualidade da Carta da Terra, mostrando que essa carta não é apenas uma declaração amorosa, generosa, em relação ao futuro do planeta Terra, uma declaração de amor a todos os tipos de vida no planeta Terra, uma cooperação permanente em relação ao planeta Terra, mas chega a ser neste momento também, uma necessidade pragmática, já que ou modificamos a nossa relação com o planeta, a nossa forma de utilizar os recursos naturais, ou a própria vida pode estar ameaçada neste planeta. Nós estamos vivendo um processo de redução da biodiversidade nos últimos anos, e a própria espécie humana corre o risco de sofrer danos terríveis se não construirmos novos paradigmas da nossa vida no planeta. Mas vou aos princípios. Respeitar a terra e a vida em toda a sua diversidade. Cuidar da comunidade da vida com compreensão, compaixão e amor.
construir sociedades democráticas que sejam justas, participativas, sustentáveis e pacíficas. Assegurar a generosidade e a beleza da terra para as atuais e as futuras gerações. Proteger e restaurar a integridade dos sistemas ecológicos da terra, com especial atenção à diversidade biológica e aos processos naturais que sustentam a vida. Prevenir o dano ao ambiente como o melhor método de proteção ambiental e, quando o conhecimento for limitado, assumir uma postura de precaução. Adotar padrões de consumo, produção, consumo e reprodução que protejam as capacidades regenerativas da terra, os direitos humanos e o bem-estar comunitário. Avançar o estudo da sustentabilidade ecológica e promover o intercâmbio aberto e a aplicação ampla do conhecimento adquirido. Erradicar a pobreza como imperativo ético, social e ambiental. Garantir que as atividades e instituições econômicas em todos os níveis promovam o desenvolvimento humano de forma equitativa e sustentável. Afirmar a igualdade e a equidade dos gêneros como pré-requisitos para o desenvolvimento sustentável e assegurar o acesso universal à educação, assistência de saúde e às oportunidades econômicas. Defender, sem discriminação, os direitos de todas as pessoas a um ambiente natural e social, capaz de assegurar a dignidade humana, a saúde corporal e o bem-estar espiritual, com especial atenção aos direitos dos povos indígenas e minorias. Nesse sentido, eu quero aqui registrar a decisão do Supremo Tribunal Federal, que reconheceu o direito dos índios pataxós sobre algumas áreas no estado da Bahia. E é importante registrar que muitas vezes a gente ouve comentários, muitas vezes preconceituosos, em relação à demarcação de terras indígenas, como se fosse muita terra para pouco índio. E é interessante registrar que a gente não ouve essas pessoas quando vê uma pessoa, um branco, um produtor rural, concentrar grandes propriedades de área, ou mesmo uma pessoa muito rica, que disponha de uma supermansão numa área urbana, dizer que é muita terra para pouco branco, existindo um preconceito em relação às populações indígenas. Fortalecer as instituições democráticas em todos os níveis e prover transparência e responsabilização no exercício do governo, participação inclusiva na tomada de decisões e acesso à justiça. Integrar na educação formal e na aprendizagem ao longo da vida os conhecimentos, valores e habilidades necessárias para um modo de vida sustentável. Tratar todos os seres vivos com respeito e consideração e promover uma cultura de tolerância, não violência e paz. Como podemos ver, é um texto que continua bastante atual e que termina conclamando que o nosso tempo seja lembrado pelo despertar de uma nova reverência face à vida, pelo compromisso firme de alcançar a sustentabilidade, a intensificação dos esforços pela justiça e pela paz e a alegre celebração da vida. Concluo, senhora presidenta, registrando que amanhã também realizaremos um seminário sobre o protocolo de Nagoya, que discutirá toda a política de acesso à biodiversidade, e daremos continuidade na próxima terça-feira aos debates sobre a Rio+20 com o tema Inovação para a Sustentabilidade. Com esses registros, solicito, senhora presidenta, a transcrição nos anais da Casa da íntegra da Carta da Terra.